O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, estamos assim iniciando mais uma semana com o quinto domingo da Páscoa, nesse tempo da ressurreição. Durante todo o tempo pascal, a Igreja nos faz contemplar o ressuscitado e os frutos da sua obra redentora, o dom do Espírito Santo, a nossa santificação, os sacramentos que nascem do lado de Cristo, a Igreja, que é sua esposa, que foi desposada no leito da cruz, ou seja, precisamente é para a Igreja, a comunidade que nasce da morte e da ressurreição de Jesus, que a palavra de Deus hoje orienta o nosso olhar. E, portanto, é necessário olhar e falar, com clareza. Cristo sonhou com a Igreja. Ele a amou e a fundou. E a Igreja, portanto, numa expressão teológica, é obra de Cristo. Ela foi fundada por Ele e a Ele pertence. E ela não pertence a si mesma, no sentido não se pode fundar a si própria, não se pode estabelecer as suas próprias verdades, os seus próprios critérios, ou seja, tudo nela deve sempre voltar e referir-se a Cristo, e a Ele deve conduzir. E mais ainda, Cristo fundou a Igreja, A fundação da Igreja, ela continua, porque afinal de contas a obra de Cristo é permanente, ela permanece. Cristo continua fundando a Igreja, Cristo continua ainda hoje, neste dia, nas missas que hoje são celebradas, nos sacramentos que hoje são recebidos, ou seja, o Cordeiro continua a ser imolado por toda a humanidade e no corpo, unida à cabeça, que é a Igreja, da qual nós somos os membros, Cristo a cabeça, tudo se funda, tudo se renova, tudo se sustenta, tudo se santifica, porque afinal de contas, pela sua palavra e pela força dos seus sacramentos, Cristo continua a se entregar firmemente pela santificação de toda a Igreja. São afirmações, é verdade, muito fortes, belas e profundas. Cristo amou, por ela morreu, por ela ressuscitou. A sua morte e ressurreição tornam assim fecundo a vida da Igreja e a purifica continuamente, santificando-a totalmente. E por isso que nós falamos que a Igreja é santa. E para sempre será santa e não poderá nunca perder a santidade, apesar, é verdade, das infidelidades dos seus membros. E esse processo restaurador da própria Igreja, que sempre se renova e continua a se santificar, simbolizado de modo muito especial nos sacramentos do batismo, especialmente no sacramento do batismo, e que se prolonga, fundamenta e amadurece nos demais sacramentos, de modo particular na Eucaristia, faz com que a Igreja se defina. Ela é de Cristo, é a esposa de Cristo. Ela é a nossa mãe, porque afinal ela nos gerou para Cristo no momento do nosso batismo. E para Cristo, como bondosa mãe, a Igreja nos alimenta na Eucaristia e nos fala e ensina na pregação da Palavra de Deus. Essa nossa mãe é católica, ou seja, ela foi desposada pelo Cordeiro imolado, como diz o Apocalipse,
estão para realizar-se as núpcias do Cordeiro, e a sua esposa já está pronta. Concederam-lhe, pois, vestes de linho puro, resplandecente. Pois bem, a nossa amada Igreja, tão amada por Cristo, está como que num mundo que padece as dores do parto. A primeira leitura que ouvimos na liturgia do dia de hoje mostra exatamente isso, a missão de Paulo e Barnabé, que vão animando e encorajando os discípulos a permanecerem firmes, porque é necessário que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino dos céus. E de fato, de outrora até os dias atuais, a Igreja, que é vivificada pela força do Espírito e fundada na graça de Cristo, passa por tribulações, mas recebe grandes consolações de Deus. Nosso Senhor não poupou os inimigos externos da Igreja, aqueles que perseguem direta ou veladamente, os que desejam o fim da Igreja, que trabalham para difamá-la, e às vezes estão até dentro da Igreja, o que é muito ruim, ou ainda a fraqueza dos seus membros, os escândalos provocados pela humana fraqueza daqueles que deveriam dar um exemplo de vida cristã. É verdade que tudo isso acontece, mas não fere a santidade da Igreja que vem de Cristo. E por outro lado, ao mesmo tempo que tudo acontece, nos faz pensar que entre as debilidades dos membros, a Igreja permanece firme. Já no grupo dos 12, sofreu com a traição de Judas, que ali saindo do cenáculo, como diz o Evangelho de hoje, Nosso Senhor vai dizer: agora se completou e o Filho foi glorificado. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si e glorificará logo. Por fim, Nosso Senhor vai dizer aos seus que, para superar a fraqueza, a nossa e de tantos, amemo-nos. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros, e vocês serão conhecidos se tiverdes amor uns pelos outros. Portanto, não tenhamos medo, não desanimemos e não nos escandalizemos. O Senhor está conosco. Ele nos ama, porque nós somos o seu rebanho, nós somos as suas ovelhas, como meditávamos na semana passada. Ele nos ama tanto que derramou sobre nós o seu amor e a sua força, a força do Espírito Santo. Se agora vivemos tribulações, dificuldades e tantas situações, nunca esqueçamos, a nossa esperança está alicerçada em Cristo, e por isso nele venceremos e junto com a Igreja Católica triunfaremos para sempre. É bonita a leitura que ouvimos, Eu vi um novo céu, a segunda leitura do dia de hoje, e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O Senhor nos promete, portanto, um mundo renovado, sem a marca do pecado, simbolizado pelo mar, O mar que é tão expressivo nas Sagradas Escrituras. Eu vi, diz a palavra de Deus, a cidade santa de Jerusalém que descia do céu, enfeitada qual esposa para o seu marido. Esta é a Igreja, totalmente renovada pela graça de Cristo, totalmente esposa numa aliança eterna de amor, realizada nesta Páscoa e consumada no fim dos tempos. Esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no nosso meio e mora exatamente na Igreja. A Igreja, portanto, é este lugar, o espaço onde Deus realmente faz construir e edificar o seu reinado. Deus habita em nosso meio, Deus é Deus conosco, Deus Emanuel, é um Deus que enxuga as nossas lágrimas e nos faz caminhar na direção daquele que faz nova todas as coisas. Olhemos firmes para a frente, porque afinal de contas, nós devemos ser a cara da Igreja. Nós somos o cheiro da Igreja, nós somos a fisionomia da Igreja. E na fidelidade que devemos ter a Cristo e sua Igreja,
Peçamos ao Senhor a coragem e a graça de vivermos profundamente nossa vida cristã. Essa é a maior dignidade que poderíamos receber nessa terra. Somos filhos da Igreja. Que o Senhor nos conceda a graça de sermos de fato verdadeiras testemunhas e que a nossa vida ajude a acrescentar na vida de toda a Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.